Tudo bem? Eu vou falar hoje da Revolução Russa de 1917, considerando que ela deixa muitas mensagens, né, muitas lições agora para o século XXI que não estão sendo exatamente aproveitadas. Então se fala muito em Revolução Industrial, Revolução Francesa, se esquece da Revolução de 17, a Revolução Soviética, né, que é tão importante, talvez contra essas duas, e tem lições muito importantes para esse momento do século XXI, em que o mundo está numa decadência, está numa dificuldade, está num processo de falência, inclusive nos países ricos. Então eu vou discutir nesse vídeo o que tem exatamente nessa Revolução Soviética, né, do pensamento de Lenin, de Trotsky, que muitas vezes é mal entendido, é mal interpretado, até causa um pouco até de medo, né, mas aonde que desse pensamento se extrai muitas estratégias e soluções possíveis agora para o século XXI. Qual foi a lição deixada pela Revolução Russa que não está sendo aproveitada? Porque a Rússia foi transformada em um país muito pobre, um país agrário, quase a sua história toda, e que foi quase que isolado do mundo, principalmente depois da Segunda Guerra, porque não aceitou o Plano Marshall, né? Aquela verba, aquele financiamento americano, e assim mesmo se desenvolveu extremamente do ponto de vista industrial, do ponto de vista comercial, científico e tecnológico também, se transformando na segunda potência do mundo, dividindo espaço e disputa geopolítica com os Estados Unidos. Então nós vamos tentar descobrir aqui e colocar aqui por que estratégias são essas que foram usadas de desenvolvimento econômico e social pela União Soviética, usando o pensamento de Lenin e de Trotsky, que não estão sendo usados nesse momento, estão esquecidos, né, pela história e pelo nosso modo contemporâneo. Bom, estou falando hoje sobre Revolução Russa, né, e o que eu acho que eu começo aqui abordando, para chegar no ponto que eu gostaria de chegar, é que a Rússia sempre foi um país muito pobre, né, com um sistema agrário muito retrógrado, comandado pelos czares, né, que eram os donos das terras, e um país que não conseguiu, vivia, né, muito precariamente, uma condição geográfica muito complicada, muito grande o país, né, difícil de conectar regiões, muito frio. Então isso sempre fez da Rússia um país muito difícil de se administrar, de se conviver e de viver lá dentro. Quando foi depois da Revolução de 17, que foi ocasionada justamente por essa falta de condições, a agricultura sempre foi uma coisa massacrante, né, o domínio do czarismo. A Revolução Francesa, no final do século XIX, não deu certo na Rússia, né, houve uma dificuldade muito grande de adaptar um sistema industrial capitalista. Então, nessa época do começo do século XX, né, 1917, na Revolução, você não tinha uma Rússia nem agrária e nem industrial, porque não dava certo em nenhum dos dois lados. E com isso, a precariedade da situação precipitou uma terceira via, que foi esse modelo dito socialista, né? Esse modelo criado pelo Lenin, pelo Trotsky, que levou a Rússia a uma terceira via, né? Um modelo totalmente diferente, e com sucesso administrativo, né, empresarial, que foi bem superior àquilo que a Rússia teve nos anos anteriores. Então cabe nisso e por que a gente avaliar qual é a razão desse sucesso, desse resultado que a Rússia teve com um regime baseado nas ideias do Karl Marx, né, e adaptadas pelo Lenin e pelo Trotsky. Então, acho que são essas as lições que tem que se ter agora para esse drama do século XXI, esse colapso, né? O que foi feito numa sociedade também colapsada, também em dificuldade, que conseguiu sair e se desenvolver e chegar a ser a segunda potência do mundo, econômica, né, industrial, científica, tecnológica, e disputando espaço ali com os Estados Unidos da América como grande potência mundial. Então, não só a partir de 17 que a Rússia consegue, né, criar aquela alternativa, aquela terceira via, que não era o sistema industrial, não era o sistema agrário czarista, né, que eram desastrosos os dois, e consegue colocar a coisa mais ou menos muito bem num eixo, né, em relação ao que foi a Rússia anterior, né, a pobreza, né, o descalabro
social, econômico e tal, e coloca a Rússia num processo ascendente de desenvolvimento. E, para ficar mais assim exemplificado, depois da Segunda Guerra, 45, já era ali o Stalin, e a Rússia sai devastada da Segunda Guerra, até pelo seu envolvimento militar, né? Tropas brigando ali com as tropas do Hitler, e, enfim, em resumo, a Rússia sai totalmente destruída da Segunda Guerra. Nisso, os Estados Unidos oferecem o conhecido, famoso Plano Marshall, né, para ajudar a Europa, que estava toda devastada pela guerra. Só que a Rússia teve essa peculiaridade de não aceitar o Plano Marshall. O Stalin não aceitou a ajuda americana, a ajuda financeira, justamente porque não queria envolvimento com o capitalismo. Ela seguia os preceitos do socialismo, do comunismo, as ideias do Marx e as estruturas montadas pelo Lenin, que eram totalmente oposto do livre mercado, né, do próprio capitalismo, era combatente do capitalismo. Então ficou, quando eu lendo, né, sobre a Revolução Russa, eu achei aquilo muito curioso e difícil de entender. Eu falei, não tem como entender um negócio desse. O cara, para entender como é que um país pobre, agrário, arrasado por uma guerra, destruído, sem apoio financeiro, consegue se levantar em poucos anos, se transformar numa potência, né, a segunda potência do mundo, e abrir fogo geopolítico com os Estados Unidos, que era o grande império, né, no século XX. Eu falei, não é possível se entender isso, né, porque a não ser que eu tivesse vivido na Rússia, se tivesse um pai, um avô, né, que tivesse vivido na época e pudesse explicar essa situação. Mas depois eu, pesquisando outras fontes, né, você sabe o seguinte, é que quando o Lenin e o Trotsky implantaram o regime, né, depois da Revolução de 17, eles implantaram as ideias marxistas, né, o parte das ideias que seriam a chamada ditadura do proletariado, no sentido de se extinguir a ideia de classe social, tirar aquela diferença de patrão-empregado, dominador, dominado. Isso influiria na chamada mais-valia, que é a apropriação de lucro para um determinado setor em detrimento de outros. Então, com isso, se desenvolveu ali um outro nível de pensamento e consciência. O amortecimento, não a eliminação, que a Rússia tinha classes, a União Soviética tinha classes, mas o amortecimento da ideia de classe, de diferença de classe, e a ideia da produção coletiva, né, da produção, da divisão, da coletivização dos meios de produção. Então, segundo o próprio Karl Marx, lá no seu estudo do Capital, quando houvesse essa congruência de uma eliminação de classe e um coletivo de meios de produção, e eliminasse, no caso, a mais-valia, ou se reduzisse muito, um processo de produção, um processo industrial, comercial, produtivo e científico, também tecnológico, ia disparar de forma inacreditável. Isso foi projetado pelo Karl Marx, na sua teoria básica, sua teoria científica, né, de economia política. Ele colocou essa questão. E o Trotsky e o Lenin colocaram isso em prática, e o Stalin depois adaptou. Pegou aquele modelo leninista e colocou, depois de 45, da terra arrasada da Segunda Guerra Mundial. Então, essa prosperidade russa, sem financiamento, sem qualquer vantagem, destruída por uma guerra, um país que veio de toda uma trajetória muito pobre, muito difícil, um país complicado socialmente, em divisão, em produção, pobreza muito grande e tal, e conseguiu se desenvolver absurdamente, né, do ponto de vista comercial, industrial, tecnológico, tal, tudo, e disparar lá, brigar com os Estados Unidos, né, como potência, como superpotência, fica explicado pelos conceitos da coletivização dos meios de produção, pelo conceito da diminuição da mais-valia, que é justamente aquela apropriação indevida de lucro, e pela eliminação, ou pelo menos a diminuição, o amortecimento da consciência da sociedade de classe, do cidadão achar que ele não tem que se ligar em classe social. Existe uma hierarquia, mas a classe social não tem que diferenciar ninguém. Esse conjunto de coisas permitiu que a Rússia disparasse o seu desenvolvimento de forma realmente inusitada e de forma quase que inexplicável.
Então são essas as lições. Teve um século XXI de uma falência, né? Os países pobres sempre mal, os países ricos, né? Que era o chamado primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, também em grande dificuldade. Então a lição dessa Revolução Russa, desse regime soviético, com a aplicação de Marx, Lenin, Trotsky, é justamente se discutir a questão do monopólio, a questão da propriedade exclusiva de meios de produção, que os meios de produção têm que ser mais divididos, eles têm que ser mais socializados, né? Você não pode ter essa concentração, né? A figura do magnata, né? que é um cara só dono de tudo, que gera a figura do monopólio, do oligopólio. A questão da discussão e da tentativa de se eliminar a consciência de classe, né? De que cada um se veja exatamente como igual ao outro, como cidadão independente da sua função social. Então, esse conceito de coletivização, de amortecimento da consciência de classe, ou da divisão de classes, que seria a chamada ditadura do proletariado, que é um termo abstrato, mas no fundo significa isso, de diminuir a distância, ou eliminar propriamente a distância de classe social. Isso tudo somado exatamente a todo esse conceito de produção coletiva e de combate, né, e não aceitação da barbaria, da expropriação, da exploração de um pelo outro, de uma classe pela outra, de um capital pelo empregado. Isso realmente seria, essa direção seria justamente o oposto ao neoliberalismo, que é o que domina o mundo atualmente. Então a Revolução Francesa teve uma importância, a Revolução Industrial teve uma importância muito grande, mas a Revolução Russa está esquecida. E ela tem conceitos, esses que eu citei aí rapidamente, que deveriam ser entendidos e adotados pela sociedade de uma forma geral, desde os Estados Unidos até a Europa, até os países do mundo inteiro, esse sentido de se afastar dessa visão de mercado, dessa visão liberal, dessa visão de divisão, separação de classes, né, e de individualismo total, e penetrar, estudar essa coletivização de meio de produção, dessa eliminação do conceito de classe e do combate da mais-valia, que foi justamente o conceito das ideias marxistas, através do Lenin, através do Trotsky e através do sucesso, nesse sentido que eu coloquei, de desenvolvimento, de surto de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento científico, da União Soviética a partir, principalmente, da Segunda Guerra Mundial.